aqui, não gravou, não estava transmitindo, mas voltamos aqui porque a gente vai entregar esse conteúdo sim para você. Então hoje, terapeuta, vamos trazer aqui, né, as 3 dicas valiosas aí, né, para o seu negócio. Que não vão, você vai ver que não vão ser só 3, vão ser mais, tá? Mas o que eu me baseei nessas 3? A gente vai falar sobre metas, tá? Metas claras, foco, para o quê? Para você chegar no sucesso, tá? Então, voltamos aqui. Ai, vamos transmitir de novo, vamos falar de novo. No final que eu percebi que não tinha gravado, mas eu sou insistente e a gente traz aqui para vocês, certo? É que o meu celular, ele tá sincado com o meu computador. Então, eu mexi no mouse que tava fechando aqui a tela e aí ele desconectou do Instagram e tá tudo bem, tá? Mas vamos continuar aqui. Porque quinta-feira, às 17h30, a gente tem encontro, tá? Eu vou facilitar um workshop falando aí sobre o Terapeuta 2024, traçando aí o caminho para a transformação. Tô lendo aqui do lado, gente, porque é muita informação. E eu fiquei indignada de não ter gravado o anterior, né? Mas estou voltando aqui pro corpo. Vamos lá, vamos terminar esse conteúdo. Então, gente, se você se percebe aí angustiado na hora de fazer as organizações aí no seu dia a dia, no seu negócio, né? Se você percebe que você precisa de ajuda com isso, terapeuta, não é só fazer formações técnicas dentro da terapia, tá? A gente precisa organizar os nossos bastidores e é uma das coisas que eu mais recebo no WhatsApp. No direct, porque eu não abro tanta caixinha de pergunta como deveria, mas as pessoas me procuram me falando sobre essa questão com organização, tá? Então, por isso que eu trago esse workshop na quinta-feira, vai ser das 17h30 às 19h30, e ao final desse workshop eu vou aplicar a mesa da desprogramação neurobiológica para a gente trabalhar essa prosperidade do terapeuta, já preparando você para 2024, vai ser o nosso último encontro ao vivo em grupo, certo? Então, bora lá falar dessas 3 dicas valiosas de hoje, que foi para isso que vocês vieram. Então, a gente vai falar sobre metas claras, foco e sucesso, tá? E esse sucesso, gente, ele é muito individual. O sucesso o meu sucesso é ter 5 atendimentos por dia, meu sucesso é ter 40 atendimentos por semana, o meu sucesso é formar uma turma de tantos para a mentoria X, enfim. Tá? Cada um tem a sua linha de sucesso, ok? Então, bora lá olhar para essas dicas aí para você começar a formatar essas metas aí para o ano que vem. Gente, lembrando que o ideal para a gente olhar para isso é no segundo semestre de cada ano. Então, lá para setembro, outubro, é legal a gente já começar a trabalhar com essas projeções para o ano seguinte, tá? E não é porque a gente é ansioso, não é porque a gente quer ter o controle, não vai deixar a vida fluir, não é isso. A gente precisa ter, claro, essas informações para a gente traçar estratégias para as coisas acontecerem, a gente não ficar com aquela sensação de que não fez nada, gente. Eu percebo muitos terapeutas fazendo muito, com metade da meta cumprida, às vezes 100% da meta cumprida e não tá percebendo. E se você não sabe onde você tá, você não sabe para onde você quer ir. Às vezes você projetou algo, projetou o número de clientes, mas não projetou a entrada financeira semanal, a entrada financeira mensal e as coisas estão aí. Tipo, tá bom, tá entrando o cliente, aí, como é que tá? Né? O que tá acontecendo aí por trás? Ou por que você não aumenta esse faturamento? Né? O que tá por trás desse mindset? O que não te permite você sair e transcender dos 3 mil? O que não permite você sair e transcender dos 6, dos 9 mil, tá? Então, por isso que é importante ter essa projeção de metas e que elas sejam de forma clara, tá? Então, primeiro ponto, metas específicas. Você precisa ter especificidade, não só numérica, mas contar a história do porquê que essa meta é importante, essencial, ok? Então, por exemplo, hoje eu atendo 3 vezes por semana, porque a minha meta lá em 2016, 2017, quando eu estava em transição de carreira, era passar mais tempo com meu filho. Olha quantos anos se passaram, gente. Né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, quase 24. 5, 6, 8 anos, tá? 7 anos. 7 anos para eu cumprir essa meta de estar mais tempo com a minha família. Olha só. Então, para eu conseguir dar conta desse período,
porque quando a gente tem um processo de transição de carreira, tem muitas questões ali envolvidas, emocionais, que a gente precisa, tá? Abrir mão para conseguir dar conta, para aquele movimento conseguir ser realizado, acontecer, enfim. Então, a gente tem um período para traçar isso, para isso chegar no ponto que você quer, tá? Então, por isso que eu criei a mentoria de transição de carreira, tá? Quer saber mais? Me manda no direct que eu falo com vocês sobre. Justamente porque a gente precisa desse suporte, tá? A gente precisa, quando a gente cria uma meta, a gente precisa, como terapeuta, vibrar essa meta, porque senão a galera não vem, gente. E não é só a meta de entrada de clientes. Às vezes você tá fazendo tanta troca, você tá dedicando tanta energia para fazer troca e não tá olhando esse outro lado. E tá ali, mas não vem cliente. Mas você tá trabalhando. Mas você tá trabalhando na troca. Qual que é o momento que você tá? Você tá no momento de trocar e desenvolver aquela ferramenta, ou você tá no momento de atender? E ok, se você tá no momento híbrido de troca e atender, então você faça uma agenda que contemple essas trocas e contemple esse atender, tá? Tanto de forma numérica o atender, quanto de forma financeira, entrada mensal e semanal, ok? Então, específica, o que pretende atingir com essa meta? Então, tenho metas de troca, 3 trocas por semana. Então, eu quero atingir melhor performance, eu quero conhecer melhor essa ferramenta, ok? Especifique do porquê dessa meta, tá? E quais recursos essenciais você tem para que essa meta seja atingida, tá? O que você tem de recurso aí para essa meta ser atendida? A Babi colocou aqui, né? Toda uma mudança de mentalidade. Toda uma mudança de mentalidade, gente. Vocês não têm ideia. Eu tinha ranço desse negócio de meta. Quem vem do corporativo, quanto que você traz desses pesos aí, de quando você trabalhava na loja, no shopping, no final de ano, e o seu gerente cobrava a meta de vendas, e você traz esse ranço para o seu negócio como terapeuta. Trate isso, terapeuta, tá? Olhe para isso, se libere disso, porque o seu negócio, para se manter vivo e para você continuar entregando esse serviço para a sociedade de forma saudável, você precisa olhar para as terapias como um negócio, ok? A não ser que você decida ser um terapeuta que trabalhe na assistência, com assistencialismo. Tô dando terapia, tá? Mas cada um sabe o caminho, o passo que está pronto e disponível para dar, certo? Bom, atingível, né? Antes do atingível, mensurável. Então, a gente precisa mensurar aí essas metas, né? Então, qual o resultado esperado? Então, ao final de uma semana, eu quero ter feito tantas trocas, eu quero ter feito tantos atendimentos, com tanto de entrada financeira, tanto de horas trabalhadas. Aí vocês vão falar assim, mas eu vim aqui para ser terapeuta, isso é muito chato. Pois é, gente. Se você quer que esse negócio cresça, prospere, se você quer escalar esse negócio, se você quer ter rentabilidade, se você quer ser dono do seu próprio negócio, é importante você ter isso muito claro, tá? E isso não é só para você, terapeuta. Se você for trabalhar como corretor de imóveis, se você for montar a sua loja de venda de bolo, de pote, você precisa ter isso. Você é dono do seu negócio. Se você não quer ser dono do seu negócio, você, sei lá, vai prestar serviço num espaço, ou volte a trabalhar como concursado, no CLT, enfim, gente. Se você quer ser dono do seu próprio negócio, você precisa desenvolver essa mentalidade de dono do negócio, tá? Então, a meta, ela precisa ser mensurável, tá? Então, qual o resultado esperado e em quanto tempo ela será alcançada? Em uma semana, em 15 dias, em um mês, enfim, tá? O outro ponto é atingível, se é possível você atingir essa meta, tá? Com base na realidade, nos recursos que você tem disponível, tá? Então, tempo disponível para atender, não adianta você querer atender 8 clientes por dia. Se você está em casa, se você tem uma rotina parecida com a minha, por exemplo, de levar o filho na escola, de buscar o filho da escola, né? Então, algumas coisas aí precisam ser avaliadas no seu dia a dia. Há um tempo atrás, eu não tinha uma pessoa me ajudando em casa. Então, entre os atendimentos, eu tinha que colocar roupa para lavar, colocar roupa para secar. Enfim, tinha muita coisa acontecendo aqui. Eu estava me sentindo muito sobrecarregada, muito cansada, né? Hoje, ter uma pessoa trabalhando na minha casa não é luxo. Faz parte de eu dedicar energia para o meu negócio rodar,
tá? Mas eu construí isso durante esses 8 anos, gente, durante todo esse processo de transição de carreira, né? A gente precisa estruturar o nosso negócio ao ponto de que a gente atinja um valor financeiro de entrada mensal que eu consiga pagar alguém para fazer algumas tarefas que não necessariamente eu tenha que fazer, eu posso pagar para alguém fazer para mim. Tem coisas que não tem como, os meus atendimentos sou eu que presto, né? Mas colocar roupa para bater, pensar em comprar mistura para almoço, enfim, isso eu posso entregar ali para alguém, tá? Mas isso leva tempo, gente. Eu tenho alguém trabalhando comigo na minha casa. Quando eu conquistei isso, entrou a pandemia. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? O que farei, né? E aí fiquei sem, dentro de casa, precisando muito, né? Eu mantive ali os meus compromissos com essa pessoa, morava na capital. E aí depois que deu uma flexibilizada, ela voltou, acho que foram 6 meses depois, mas enfim, né? Cumprindo com os compromissos mensais financeiros com ela, tudo ok, porque eu já tinha projetado isso, né? Aí voltou, ficou comigo, ok. Mudei começo do ano aqui para o interior, fiquei sem de novo porque ela não quis vir para o interior. E aí eu fiquei até setembro desse ano dando conta de tudo isso sozinha e para mim foi uma loucura, né? Então tem coisas que a gente precisa aí terceirizar, tá? Por isso que é importante ter essas metas, para você saber o momento de dar esse passo. Se você vai pagar para uma agência, começar a olhar os seus posts. Quando que vai ser isso? Se você vai pagar uma secretária para te ajudar a fazer algumas tarefas. Gente, a gente precisa ter metas claras, tá? Então, já falei sobre meta específica, mensurável e atingível, tá? Tô falando do método SMART, se você quiser estudar um pouco mais, joga aí no Google método SMART, metas SMART, tá? E aí vai ter mais detalhes sobre. Tô entregando ouro aqui para vocês, ó, tá? Toda meta precisa ser viável, tá? Não esqueçam disso. Mas isso não quer dizer que ela não pode ser desafiadora. Se você tinha uma meta de faturamento mensal de 3 mil reais por mês, por que o mês que vem não 4? Se você tinha uma meta mensal de 6 mil, por que no mês que vem não 8? O que impede? Se você tem horário na agenda disponível e serviços que atinjam esse valor, de repente a gente está falando de mais 2 clientes, tá? No pacote. Ou de repente você abre ali uma turma de um curso, de uma formação, enfim. Gente, vocês precisam entender o seu negócio, tá? Precisa saber gerenciar ele. Bom, a outra é relevante, tá? Essa meta ela precisa ter relevância. Qual impacto essa meta gera na sua vida? Então você vai colocar uma meta lá, quero atender 40 clientes por semana. Lindo, maravilhoso. Mas que impacto isso gera para você, né? Talvez você precise abrir mão do seu pilates, talvez você precise abrir mão de você descansar, né? Enfim, será que tudo é a questão financeira? Será que tudo é o atendimento? Será que você ainda não tá com a mentalidade de CLT de trabalhar 44 horas semanais, né? Hoje em dia o meu negócio funciona eu atendendo 3 dias por semana e os outros 2 dias é para eu ir numa consulta, para eu fazer minha terapia corporal, para eu fazer minha mentoria, para eu estudar, para eu atualizar os materiais que eu entrego para o pessoal. Eu tenho serviços aqui, né? De continuidade, por exemplo, eu tenho um encontro semanal do Sponge Terapeuta que eu preciso preparar e revisar o material toda semana ali, né? Inclusive a gente está no módulo aí falando de apometria, então eu preciso revisitar alguns estudos e trazer ali os insumos para eles, eu preciso ter tempo para isso, né? Então hoje eu destinei 2 dias da minha semana para fazer tudo isso, tá? Então, qual impacto essa meta gera na sua vida? Se você decidir que você vai atender 40 pessoas por semana, observe qual impacto isso vai gerar na sua vida. Não adianta você atender 40 por semana tendo um lucro de 100 reais por atendimento. Presta atenção quanto está o valor do mercado de terapia. E se não está na hora de você olhar essa precificação de forma correta, para que de repente você não precise atender 40 por semana, de repente você precisa atender 20 por semana, tá? E aí precisa atender, ok, essa meta, a meta super, mas como que você tá hoje? Qual que é o cenário atual? Você tá com 3, 4, tá? Como que você faz para chegar no 6, no 7? E aí você ser humano com você para você atingir essas metas, se desafiar, mas sem se degladiar,
sem se chicotear, por favor, ok? Bom, perceba, na hora de você determinar essa relevância das metas, se existem outras prioridades na sua vida, tá? Que podem ser afetadas e impactadas por essa meta, ok? E, por último, temporal, precisa ter tempo, tá? Você precisa determinar tempo para essas metas, tá? Então, por exemplo, esse mês, a minha meta é fazer as sessões de diagnóstico aí com as pessoas interessadas dentro da transição de carreira. E aí eu tenho metas ali para conversar com elas, né, dentro da minha agenda, dentro desses 3 dias que eu determinei de atendimento, tá? E para quê? Para a gente começar a turma da mentoria de transição de carreira em janeiro. Então, já tenho a data agendada, quais são os encontros, as datas com os encontros, enfim. Então, tudo isso precisa ser projetado aí e ter tempo de começo, meio e fim, tá? Então, o primeiro time que eu tinha dado de finalização ali do Expand, por exemplo, era em junho desse ano. E aí o Expand começou a tomar uma proporção, um tamanho, que agora a gente vai até fevereiro. E eu acredito que a gente vai estender um pouquinho mais, porque eu me propus a gente terminar esse assunto da apometria, tá? Então é importante vocês avaliarem todos esses pontos, o tempo. Então, e revisitar isso. Então, chegou janeiro, revisite como foi o seu dezembro, né? Se aquele time que você colocou para você se fez sentido, né? E para quem está dentro de uma transição de carreira, por exemplo, a gente precisa sempre revisitar esse timing, porque nem sempre ele é linear, tá? Tem contratempos que podem acontecer no meio do caminho. E aí a gente precisa de um suporte emocional, a gente precisa de um suporte ali de terapia para a gente conseguir dar conta daquilo, né? Para conseguir lidar com aquilo. Porque afinal a gente tem muito controle, né? Então a gente projeta e fala, mas será que eu joguei trabalho fora? Não, você projetou, mas tem coisas que não estão no seu controle, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas não deixar de fazer o nosso planejamento, olhar para a nossa organização, para as nossas metas, ok? Então é só tudo isso, esse conteúdo vai lá para o YouTube também. Então no descritivo do YouTube eu vou deixar o link aí desse encontro para você se inscrever, que vai ser na quinta agora, né? 12 vezes de R$ 9,97, se eu não me engano, no cartão, ou à vista R$ 99,90, tá? Então vem comigo, final desse encontro aí, você vai ter o tratamento da DNB para trabalhar essa prosperidade aí para o próximo ano, certo? Então é isso, minha gente. Quem tiver alguma dúvida, me chame no direct. Quem tiver aí alguma sugestão para o nosso encontro de amanhã, me chame no direct, tá bom? Ou no WhatsApp. Um grande abraço para vocês e até amanhã.